Boa noite a todos, prezados irmãos, amigos e companheiros aí do Ideal Espírita e aqueles que também participam da nossa reunião, mesmo ainda não estando de forma convicta na doutrina espírita, mas buscando aí, de certa forma, o interesse de conhecer ou de se aprofundar. Nós estamos falando de um assunto que é muito palpitante. Me ocorreu que a gente pudesse, talvez, por que se fala de perispírito? Por que se estuda perispírito com tanta profundidade, né? Por que o assunto gera uma complexidade tal, a gente precisa estudar fluidos, a gente precisa entender uma série de coisas. Afinal de contas, a que se deve essa relevada projeção, né, desse tema chamado perispírito? E me ocorreu da gente, pelo menos, trazer, né, de uma forma mais simples, mas a gente entender a importância desse tema. Por que nós já estamos para a segunda reunião falando de perispírito? É muito simples. A doutrina espírita, obviamente, que ela veio com um objetivo que todos nós sabemos, principal, né? Os espíritos deixaram isso muito claro para Kardec. Primeiro que não foi um trabalho só com Kardec, nós temos que considerar todos aqueles que foram precursores do espiritismo, né? Ou pelo menos dessa revelação. Quando eu falo espiritismo, eu estou me referindo a essa revelação, né? De uma forma bem consistente desse mundo espiritual, que não é um mundo em paralelo, mas que é um mundo que se interpenetra com o nosso, da existência dos espíritos, né? E que isso data aí de conhecimentos, que a gente sabe disso, milenares, né? Então, a gente sabe os egípcios, os hindus, né? Até mesmo dentro da filosofia religiosa de todos esses povos, né? Enfim, então, o Espiritismo traz, de certa forma, as respostas para algumas dessas questões, desses conhecimentos, que fazia parte das civilizações antigas, e vem fazendo durante todo esse tempo, e chegou até nós, claro, né, para que a ciência também, ao mesmo tempo, ela vai, de certa forma, até interessante, uma hora a gente falar sobre o papel da ciência, né, para a gente entender, porque muitas vezes eu vejo muito espírita falando da filosofia da ciência, mas se esquecendo de que a ciência funciona em cima dos paradigmas, né, os métodos de indução, e que para nós, digamos assim, as teses espíritas, elas nos recomendam que nós tenhamos uma crença mínima, né? Porque não adianta nada, a ciência não vai conseguir explicar se eu nem acredito na imortalidade da alma, se eu nem acredito que há um mundo dos espíritos. É como se nós estudássemos perispírito aqui, mas, olha, dentro de mim, nem acredito que exista. Não é esse o comportamento. O comportamento deve ter algo, então eu vou estudar, obviamente, me aprofundar no que tem, até cientificamente, para ver se isso consolida, né, essa minha crença. Agora, se eu, obviamente, nem imagino nem quero imaginar, não acredito que exista, não é esse o papel, inclusive, da ciência para tal, né? Porque é o entendimento do mundo, principalmente sob o prisma da ciência, é a partir de ideias, às vezes concebidas por um grupo de pessoas, e talvez por uma mente ali, né, que, de repente, busca, através da ciência, né, dos processos, dos métodos, da metodologia científica, trazer tudo isso, né? Por isso que é muito difícil mudar protocolos científicos, não pode ser da noite para o dia, né? Leva um tempo. A gente já falou isso, talvez uma das grandes dificuldades dos fatos espíritas terem um certo aval
é porque consta, né, na prática, né, científica, a repetição, né, o controle e a repetição. E os fenômenos, eles são produzidos por individualidades, que possuem, inclusive, o livre-arbítrio, né, de se manifestar uma vez, duas vezes, e até não manifestar mais. E isso, obviamente, a repetição não se daria, né? E, portanto, cientificamente, não se descartaria, não teria como considerar um fenômeno científico. Por isso é que não há essa preocupação para a doutrina espírita. Para nós, então, claro, o objetivo principal da doutrina espírita no seu caráter filosófico, qual é? É a moralização da humanidade e, obviamente, os espíritos deixam bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, ao eleger, né, a moral evangélica crística, né, do Cristo, como sendo ali o fiel depositário dessas, digamos assim, verdades que ancoram a filosofia espírita, pautada, ou seja, na moral cristã. O que não descarta, obviamente, todos aqueles que deram uma enorme contribuição, que são os precursores até do cristianismo, mas que traziam, sim, uma mensagem, né, bem nessa direção, né, aquelas que continham o respeito profundo a uns e os outros, né, ao próximo, eleger o bem, o trabalho em si mesmo de transformação moral, né, a própria uma vivência ética. Então, todos trouxeram, né, mesmo nos seus deuses lá em separado, né? Então, ou seja, no hinduísmo, Brahma, Vishnu, Shiva, e tantos os outros aí, assim bem como todos aqueles que trouxeram um legado aí, que são os profetas, enfim. O Espiritismo, e o segundo, que é uma parte importante se estudar o perispírito, por quê? O perispírito ele está no centro de quê? Né? O Espiritismo vem nos dizer que há um mundo espiritual e que esse mundo se comunica, é possível esse mundo não só existir, mas como se comunicar com a nossa esfera aqui material, que é a comunicabilidade dos espíritos, né? Então, não só existe um mundo espiritual povoado de seres, né, que são o quê? Na verdade, são os espíritos das criaturas que viveram aqui no mundo corporal e que, ao desencarnar, vão para lá, e que lá é possível que eles permaneçam em contato, influenciando diretamente o nosso mundo. E essa comunicação, essa interferência do mundo espiritual no mundo material se faz através do perispírito. Não é assim nas comunicações mediúnicas? Né? Porque os espíritos, a gente está vendo, também possuem perispírito, desencarnados. E é através desse corpo lá, né, o perispírito, que é que dá forma, vamos chamar assim, né, aos espíritos desencarnados, é esse que também, ao adquirir fluido vital do planeta quando reencarna, se transforma como campo modelador da forma que a gente viu aí. Né? Então, para a gente trazer para a mesma página aqueles que não estavam na reunião passada, vamos lembrar, então, o que é o perispírito? O invólucro semimaterial, lembra disso? A gente falou, né? Serve de veículo de manifestação do espírito lá no mundo espiritual, como também quando ele possui fluidos constituídos do planeta, quando reencarnado, ele é o elo de ligação entre o espírito reencarnante e o mundo material no qual ele opera. A gente viu isso na quinta-feira passada, não é verdade? Quem estava aí, faz assim com a cabeça, assim. Não era isso que nós falamos? Então, perfeito. O que é esse princípio ou fluido vital?
que é o que a gente fala, que ele retira do princípio vital ou do fluido vital. O que vem a ser esse fluido vital? Aí a gente viu também, a doutrina espírita nos diz que o fluido ou princípio vital, ele nada mais é do que a vitalidade que está presente nos corpos físicos e no perispírito dos seres vivos. Ali tem um fluido vital, tá? Esse fluido vital existe em abundância na natureza, né? Ele é abundante na natureza. Agora, esse fluido vital se extingue nos corpos mortos. Acabou a vitalidade. Ok? Extinguiu-se a vitalidade. A gente viu isso também. A gente viu que, portanto, o perispírito é o princípio da vida orgânica, não é? Baseado nisso a gente sabe, mas não da vida intelectual, porque essa reside no espírito. O perispírito é o que dá o princípio da vida orgânica. Isso a gente tem estudado em perispírito, né? A gente viu que o perispírito é o agente das sensações exteriores, a gente conversou sobre isso. E outra curiosidade, um perispírito nunca é idêntico ao outro. Possuímos todos nós, encarnados ou desencarnados, encarnados e desencarnados, não há um perispírito idêntico ao outro. E isso faz todo sentido, simples de entender. Por quê? Porque o perispírito sempre vai refletir o grau moral, o grau intelectual de cada um. Então, obviamente, aí diz que não há perispíritos iguais. Perfeito? Então, chegamos aí na página em que a gente vai falar agora, em que a gente terminava a função organizadora, porque nós estamos falando das funções do perispírito. Não é isso? Bom, então ele está dizendo que uma das funções chamada organizadora, que é a modelagem dos nossos sistemas biológicos. Porque hoje, olha que interessante, nós vamos ouvir um pouquinho da ciência em relação ao perispírito. Já se avançou muito. Eu me lembro, eu comentei na quinta-feira passada, dos insights científicos que, quando chegaram digamos assim, ao nosso grupo espírita, de uma forma geral, né, a comunidade espírita, surgiu a ciência, despontou e foi um barulho danado com a câmera Kirlian, com a fotografia da aura, né? E que se fotografava a aura, né? Se fotografa. E que o casal Kirlian, lá, um casal russo, ele começou a fotografar a aura. Então, essa energia, né, da aura, né? Então, que possuía não só expansões, tamanhos diferentes, né? Essa era um contorno colorido, como cores diferentes. Então, tinha um vasto material científico em que se tinha, por exemplo, as colorações da aura, né? De alguém em prece, de alguém com raiva, em várias emoções, as mais variadas, e nós vimos que mudava de cor, né? Mudava muito, sendo a aura bem mais clara, um azul assim, bem aquele azul celeste mesmo, né? Era um azul de pessoas mais que estavam em oração, em meditação, que isso refletia muito na aura. E também, por outro lado, havia a informação do tamanho dessa aura, que variava, mas ela variava assim, de meio centímetro até 3 centímetros, a expansão da aura. Depois a gente vai ver o Divaldo, mais recentemente, falando sobre esse tamanho de aura, em que ele dizia que era exatamente a média de auras, de uma forma geral, seria de 3 centímetros, né? Além das limitações do corpo físico, né? E a do Chico Xavier tem 10 metros.
Então, na verdade, Fran, não faz essa cara de Joaninha, não. 10 metros. 10 metros, sim, senhor. Né? Então, você veja bem a comparação, né? Então, vamos pegar a aura do Heraldo aí, deve ter 0,3, né? Para não dizer que não tem nada. E pega uma do Chico com 10 metros. Né? Então, isso a gente está falando de aura, mas a gente está falando de expansão de perispírito. Tá certo? Que por isso é que mostra, e aí trouxe um exemplo aí bem claro da enorme diferença de que um perispírito não é igual um ao outro. Então, essa ciência já colaborava, corroborava até no sentido de que há algo além desse corpo físico que ali estava. Né? E que aí a investigação começa a vir maior, e hoje a gente vai ver o que a ciência fala hoje em dia, que foi agregado. Eu quis citar a fotografia Kirlian, mas no sentido de que, para nós, começou, via ciência, trazer essa amostra ali científica, né, palpável, dessas fotos daquilo que há além do corpo físico. Né? Então, nós sabemos que o perispírito tem essa função de organizar, né? Tem uma participação importantíssima no processo de reencarnação, né? Ali ditando, né, todo, influenciando diretamente, interligado a esse ritmo, né, morfogenético, né, que vão se modelando lá o ovo, o zigoto, nas suas divisões, né, que vão fazendo, e a questão da multiplicação celular, né? E aí as células, tecidos, órgãos, né? Até que se estrutura um novo corpo, né? E que ele tem rigorosamente as características que estão marcadas nesse corpo perispiritual, ou esse perispírito tomado de fluidos do planeta, não é? Que serve como um modelo, ou seja, a gente falou sobre isso, e eu parece que dei um exemplo aqui, meio bizonho, mas é bem isso mesmo, que é daquela... Vocês, a grande maioria não é desse tempo, nem sabe do que eu estou falando, que é aquela palmilha para o pé chato. Então, a palmilha vinha ali e ela fazia. Aliás, esse exemplo, não inventei, não, a dona Ivone fala lá a respeito exatamente disso aqui. O livro eu vou me lembrar daqui a pouquinho e falo. Tá certo? Mas ela fala exatamente sobre isso. Funciona mesmo como uma palmilha, né? Para ir, obviamente, remodelando aí. Ok? E o Emmanuel vem falar no livro Roteiro, está ali, que o perispírito ainda corpo organizado que representa o molde fundamental da existência para o homem. Né? Subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria. Então, ele está falando, e a gente viu que aquela parte, né, que é tirada do princípio vital do planeta em que ele reencarna, ali vai aos poucos ficando por aqui mesmo. Né? E o espírito, obviamente, quando se desliga do seu invólucro carnal, quer dizer, daquelas vitalidades que ainda resiste, que varia de graus também, né? Ele, na verdade, segue com a parte do perispírito, que é a que ele vai viver, se manifestar e interagir no mundo dos espíritos. Tá certo? Esse aqui é o perispírito que vai se tornando etéreo, em que os espíritos dizem que há espíritos em que é tão diáfano que, na verdade, né, quase que se confunde com o próprio espírito, que é essa individualidade pensante que somos nós. Ok? Então, vamos lá. Eu ia aqui. Agora vamos ver o que a ciência diz. Então, tem dois cientistas que estão aí, a Sheila e o Lin. Não sou íntimo deles, mas vou chamar pelo primeiro nome, para não tropeçar aí na pronúncia. Então, a Sheila e o Lin,
E eles dizem, lá no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, um livro que foi muito badalado aí, de 1974, mas foi muito badalado, lá eles dizem o seguinte: nos últimos anos, inúmeros cientistas de muitos países têm pressuposto a existência de uma espécie de matriz, uma espécie de padrão organizador, invisível, mas inerente aos seres vivos. Com base nas investigações, aí de vários, está lá vários, nomina todos, né, os pesquisadores, outros cientistas fizeram uma experiência prática, tomando de um glóbulo de protoplasma que deveria crescer no braço de um animal fetal, né, o feto, colocaram esse glóbulo no lugar da perna. Ora, nasceu uma perna e não um braço, o que se supôs, né, mais uma vez, que existe um campo organizador. Né? Então, havia ali, obviamente, modelando onde deveria ser uma perna. Então, o material genético, né, sofreu diretamente a influência da forma que ali estava. A gente também hoje já consegue explicar, desculpa se eu vou ser repetitivo, a limitação do próprio crescimento dos órgãos, né? Porque as células, por exemplo, do fígado, ou qualquer dessas células que possuem esse crescimento, em laboratório crescem, vão crescendo, vão se multiplicando. No corpo físico, elas tomam um tamanho e ali param, né? De certa forma. Então, existe um campo que restringe, que modela a forma, né? O Hernani Guimarães chama de modelo organizador biológico, que é capaz de atuar sobre a matéria orgânica e provocar-lhe o desenvolvimento biológico. Então, veja bem, não era apenas digamos, o elemento celular, material ali, colocado onde deveria ser de um braço e colocou onde deveria ser uma perna, e nasceu a perna e não o braço, né? Isso são fatos científicos, né? O Rupert, também, que é um biólogo, químico, psicólogo, enfim, de Cambridge, ele diz que o papel do DNA na estruturação dos organismos é bem mais modesto do que se imagina. Então, a gente repousava sobre o DNA, né, a importância total aí na estruturação dos organismos, né? E ele é o grande responsável pela formação aí dos corpos. E ele diz que é o seguinte, é muito mais modesto do que se imagina. Por que ele diz? Olha só. Por quê? Porque as maneiras, né, como as proteínas se distribuem dentro das células, como as células também se distribuem dentro dos tecidos, e os tecidos nos órgãos e os órgãos nos organismos não estão programadas no código genético. Dados os genes corretos e, portanto, as proteínas adequadas, supõe-se que o organismo, de alguma maneira, se monte automaticamente. Mas não é assim, ele diz. Isso é mais ou menos o que seria enviar, na ocasião certa, os materiais corretos para um local de construção e esperar que a casa se construa espontaneamente. Né? Então, esse exemplo é muito, ou seja, não adianta ter só todo esse material genético. Né? Não é isso. Né? Ser só, quer dizer, essa forma, né? Essa modulação, ela existe algo além aí que faz essa modulação. Né? Bom, desculpa. Vamos falar um pouquinho da função sustentadora. A função sustentadora do perispírito é a participação do perispírito, que vai desde o nascimento, né, do embrião, né, do zigoto,
até a morte física, né? É o perispírito que está ali, esse que é formado pelos fluidos ou princípio vital do planeta em quem reencarna, né? Ele é que sustenta e mantém o corpo. A gente viu que os centros de força, também conhecido como chakras, né? No idioma lá dos hindus, o sânscrito, que quer dizer roda, porque são, na verdade, em formato redondo, segundo o André Luiz, os centros de força, né? Que estão ali e que, através, localizados nesse perispírito e que refletem no corpo. Primeiro, a importância que a gente vê no sistema imunológico. Aliás, o Leon Denis já falava sobre isso no livro No Invisível, lá. Insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. Ou seja, a contínua renovação das células vão substituindo as outras células, bem definidas, as células hepáticas, né? As células da pele, elas vão, cada uma delas ali, ainda mantendo uma renovação e estabilizadas, né? Então, o Leon Denis diz assim, é o modelo invisível através do qual passam e se sucedem as partículas orgânicas, obedecendo a linhas de força, cuja reunião constitui esse desenho, esse plano imutável, reconhecido por Claude Bernard como necessário para manter a forma humana em meio das constantes modificações, olha o que ele diz, e da renovação dos átomos. Então, na verdade, o perispírito, né? Então, o perispírito dá sustentação a essa renovação celular aí. Principalmente o sistema imunológico. Hoje a gente já falou sobre isso, sobre as ciências da alma, né? O campo de estudo das ciências da alma, mostrando o quanto da importância, né? Até no sistema imunológico do nosso comportamento mental, que também, né, o perispírito tem essa grande responsabilidade de certa forma, de promover essa excitação no corpo físico, né? Então, continuando, a plasticidade, o perispírito se expande, né? Então, é semimaterial, a gente viu no próprio Livro dos Espíritos, podendo até, de certa forma, viajar aí, ó, pelo espaço, né? Sem sofrer a ação da gravidade, né? Então, ele tem uma plasticidade muito grande, né? Ele se expande. Nós sabemos que o cordão fluídico, esses fios, né, que nos unem ao corpo físico, né, o perispírito ao corpo físico, e que logo no primeiro momento da concepção, quando a concepção há um feto, né, porque há corpos sem espírito, nós sabemos disso, né, podem ser os natimorfos, né. Bom, essa expansibilidade nessa forma elástica, né, o perispírito possui essa plasticidade. Densidade, ele pode ser ponderável, né? A gente viu espíritos que acabam se materializando, de certa forma, então, o perispírito possui também densidades diferentes, luminosidades diferentes, voltadas aí à questão da física, né? O perispírito é uma energia, a gente falou isso na semana passada, em relação à energia, a velocidade, né, dessa energia, né? Penetrabilidade, né, os espíritos mostram isso, ou seja, as limitações físicas não impossibilitam os espíritos de penetrar pelas paredes, né, de entrar nos ambientes. Também é tangível, porque os médiuns videntes veem o que quando veem os espíritos? Na sua forma revestida pelo perispírito também, né? Aí sim, sensibilidade, bicorporeidade, unicidade, mutabilidade e tantas outras, né? A sensibilidade
ela é, claro, né, porque as sensações são transmitidas via perispírito, e a gente viu a questão da bicorporeidade, tão presente numa série de médiuns aí, né? Para a gente citar um que tinha essa mediunidade, um dos, né, que a gente fala pouco nele, tem muito tempo que não falamos dele, mas que é sempre bom resgatar esse nome, que foi Eurípides Barçanufo, uma série aí de fatos aí, né? Vamos lá, plasticidade. A plasticidade é a propriedade que permite, né, que o perispírito ajustado, né, ou seja, pelo comando da força mental, né, e obviamente esse poder plástico é mais amplo nos espíritos superiores, né? Os menos evoluídos podem apresentar modificações no perispírito, que fala sobre zoantropia e ovoidização. O André fala muito sobre isso. Zoantropia é através do influxo mental, modela-se o perispírito aí em forma de animais, né? Aí, dentre eles, aí, a licantropia e outros. E também com a ovoidização, ou seja, o espírito, seja por um processo pessoal, né, de autossugestão, ou até mesmo são ferramentas práticas, né, muito utilizadas por espíritos obsessores no mundo espiritual, num trabalho de subjugação, né? Eles, ao subjugarem aí outros espíritos em processo de possessão mesmo, fazer com que esses espíritos transformem, né, por uma indução magnética, a se verem como determinados animais, ou até, digamos assim, se transformarem em formas bem primitivas, como se fossem seres ovoides. O André fala sobre isso, né? Então, há uma palavra correta para a gente não usar regressão, né? Porque o espírito não retroage, a retratilidade é nesse caso, né? Ou seja, desculpa aí, porque eu fico recebendo. Só um minuto. Bom, a técnica, conhecimento e treinamento, né, depende de conhecimento e treinamento. Há no mundo espiritual, a gente sabe, pela própria literatura, que os espíritos, eles, na verdade, treinam essa expansão perispiritual, né, a volitação, né? Então, isso também, os casos aí de subjugação, né? E o perispírito que vai, de certa forma, se tomando diáfano. Os espíritos também são capazes de fazer adaptação perispiritual, qual seja, muitos, vamos falar assim, de uma coisa bem perto de nós, e que essa regra, obviamente, né, serve para os espíritos até de mais variados alcances superiores. Mas, por exemplo, é muito comum, vamos falar de coisas assim práticas, aqueles que estão na reunião mediúnica. Muitas das vezes, ninguém tem dúvida que as reuniões mediúnicas são dirigidas, assessoradas diretamente por espíritos responsáveis pela casa espírita em que se atua, não é verdade? Então, são espíritos que têm um padrão vibratório acima, claro, do nosso, de uma série de espíritos que estão ligados a outras fontes de espíritos superiores, que nem ali estão, mas que irradiam de certa forma. Mas vamos imaginar os guias e protetores, os espíritos que estão nas reuniões mediúnicas. Já são portadores de uma certa evolução moral. Nem estão muito distantes, como os espíritos lá, mas também não estão terra a terra. Vocês vão presenciar muitos relatos de espíritos que se manifestam nas reuniões como espíritos sofredores ou que fazem sofrer, porque é a mesma coisa, aqueles que fazem sofrer os são sofredores, sem dúvida alguma, eles não conseguem enxergar os espíritos protetores pela vibração, padrão vibratório. Eles só enxergam os encarnados.
Então, por isso que há uma necessidade de ter ali o facilitador, que é aquele que conversa com os espíritos, né? Esse é um fator, né? E que, obviamente, é uma oportunidade, vamos deixar claro, que os espíritos desencarnados permitem que nós, encarnados, tenhamos essas tarefas regeneradoras, oportunidades, né, sagradas de podermos exercer, através né, dessas reuniões, o exercício da caridade, o exercício do compartilhamento. Nos fala sobre o nosso orgulho, né? Então, na verdade, tudo isso são oportunidades que os espíritos nos dão. Por quê? Porque essas reuniões podem ser executadas no mundo espiritual. Ou alguém acha que nos tempos de pandemia, que as casas espíritas estiveram fechadas e as reuniões presenciais não de desobsessão não puderam se realizar, parou tudo. Não. As reuniões continuavam no mundo espiritual. Como é que seriam as reuniões antes de 1857? Nunca existiram? Só a partir do advento do Espiritismo de 1857 que se criou as reuniões de desobsessão, e aí os espíritos puderam, sofredores, se comunicar? Não, eram feitos no mundo espiritual. Agora, por que são feitas no mundo hoje material, nas casas espíritas? Porque são oportunidades redentoras de trabalho para nós. E os espíritos, obviamente, atendendo à intuição e os clamores de um coração de profunda generosidade e bondade, que é o do Cristo, assessoram-nos, permitindo que a nossa participação, de alguma forma, se efetue aí. E aí os espíritos enxergam-nos nós encarnados, mas não enxergam o panorama espiritual da reunião. Aí, quando é necessário, os espíritos ali, que são os coordenadores dessa reunião, baixam, vamos chamar assim, o seu padrão vibratório e se tornam visíveis para esses espíritos. É uma adaptação perispiritual. Essa adaptação também nos processos mediúnicos. Quando o espírito, de uma condição espiritual um pouco mais elevada, vai manifestar, seja psicograficamente, ou seja, psicofonicamente. O que tem que acontecer? Não é perispírito via perispírito? O perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado? Não é assim que interage? A importância do perispírito está aí? Ora, são padrões, às vezes, diferentes. O que esse espírito aqui de maior padrão faz? Ele faz o quê? Uma adaptação perispiritual, ele baixa um pouquinho. Por isso, os espíritos nos recomendam a prece, a meditação nos dias de trabalho mediúnico, até uma alimentação que seja uma alimentação mais leve, para que nós não possamos ter excesso de alimento, de líquidos, não é? Porque muito dessas energias perispirituais estão canalizadas nos processos digestivos, né? Coisas muito gordurosas que exigem, né, uma concentração maior de energias perispirituais, que é o campo modelador da forma, está ali agindo, dos chakras, né, no seu trabalho, e só para que nós possamos economizar, digamos, canalizar é melhor a palavra, para na hora das comunicações mediúnicas não precise o espírito fazer uma adaptação tão drástica, baixar tanto. A gente eleva um pouquinho a nós. A prece nos dá essa elevação vibratória, quando, claro, falada pelo coração, a própria sintonia do ambiente, que possui recursos eletromagnéticos, para que possam nós, ao adentrarmos a casa espírita, sermos receptores de fluidos higienizadores que, na verdade, nos limpam, entre aspas, desses que podem o quê? Dificultar as vibrações no nosso perispírito, o que faria com que as vibrações, quanto mais vibram, mais luz
né? Então, a gente consegue uma expansão vibratória na hora da reunião aumentada. Os espíritos que vêm comunicar abaixam um pouquinho e elas ficam mais ou menos ali na mesma faixa. Essa é a adaptação espiritual que os espíritos superiores fazem bastante para poder. Por isso que o Chico dizia uma frase lapidar. Dependendo da posição, até um cascalho pode refletir a luz de uma estrela. Olha que coisa bacana. O que o Chico queria dizer aí? Ele se referia na humildade a ele mesmo, porque quando ele psicografa lá, né, enviados direto de Maria, alguém poderia dizer, pô, Chico, mas eu sei que espíritos aí dessa envergadura, e ele já fez a colocação, dependendo da posição, o cascalho consegue refletir a luz da estrela. Ou seja, depende da posição. E aí, se nós pudermos traduzir, é tudo isso, ó. É o orar e vigiar, não é verdade? É a preparação antecipada. Todo mundo sabe que tem reunião segunda-feira. Sim ou não, Celinha? Todo mundo sabe que o Natal cai dia 25 de dezembro. Alguém sabe o que dia cai o Natal? Oh, esse ano é 20. Não. Todo mundo sabe que segunda-feira tem reunião. A que horas? Às 19h30, regularmente. Nós que nos propusemos a ser médios, nós sabemos que tem essa reunião de antemão. Então, é necessário, né? É necessário que nós nos preparemos. Então, o perispírito é que é o grande agente de tudo isso. Tudo que fizermos, seja no campo físico não é porque ele influencia o perispírito, vou deixar bem claro. Eu como feijoada com banana nanica e vou para a reunião. Ah, aqui não estou falando que é proibido comer banana nanica, se é proibido comer carne, não vou entrar nem por isso, né? Se alguém está morto ali, tem que comer proteína animal. Ninguém se torna um espírito muito mais evoluído porque é vegetariano. Não há nenhuma tese que justifique isso. O próprio Cristo dizia: cuidado com o que faz mal, que é o que sai pela boca. O bom não é inimigo do ótimo. Se você pode ter uma alimentação mais frugal, né? Não precisa ser um João, lá, a voz que clama no deserto, né? O João Batista, que era gafanhoto com mel. Também não precisa ser assim, né? Agora, os processos digestivos requerem uma ação fluídica dos chakras voltados, ou centros de força voltados a essa área, que está no perispírito. Há uma energia sendo consumida ali. Então, para evitar, digamos assim, esses desvios, alimentos com uma alimentação simples, mais frugal, pelo menos no dia da reunião, se abstenha de cigarros, sem falsa moral, dos alcoólicos. Por quê? Simples de entender. São processos que interferem na nossa vibração perispiritual. Mas também evitem o quê? Os pensamentos, as atitudes. É isso aí, a nossa adaptação espiritual. Desculpa ter parado muito tempo aqui, porque nós estamos num grupo espírita e tem muitos médios aqui. Se não pode parecer que isso é chatice de dirigente de reunião doutrinária. E não tem como controlar. Você imagina, o que você comeu hoje? Então não pode participar da reunião. Não é isso. Mas é um nível de consciência que a informação que nós estamos tendo juntos aqui sobre o perispírito, obviamente, isso tem que provocar naqueles que já reconhecem o valor da mediunidade nas suas vidas e na sua relação direta de uma mediunidade com Cristo na evolução espiritual, no ressarcimento dos débitos e do grau de urgência que cada um é que sabe para si mesmo, que isso precisa ser implantado na reforma íntima, tem que estar pronto para assumir essa disciplina. Começa pelos dias de reunião.
Essa é. Então, é só para a gente entender, porque tudo isso, alimentação, pensamento, seja tudo que for, tem a ver com o perispírito. Qualquer dúvida e reclamação, fale com o seu André Luiz aí, que ele é bom nisso. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Outra propriedade do perispírito, densidade. Está aí, ó, a densidade aí. É semimaterial, a gente já viu, né? Então tem uma densidade, né? E que ela varia de acordo com o grau de evolução do espírito, né? Então, a gente viu o Jacó. Se lembra do livro Voltei? Quem já leu o livro Voltei aí? Levanta o dedinho para ver. E o dedinho da Cida lá. Então, da Conceição também eu vi. Hein, Celinha? Da Michelle também. A Michelle levantou logo a mão, mas deve ser para falar, né, Michelle? Então, vamos lá, que depois, vão a Michelle aí, depois eu falo sobre o Jacó e a densidade espiritual lá, que é o tema básico do livro, né? O incômodo do Jacó em não ter luz, né? Quer dizer, luz todo espírito tem. Agora, o grau de revelação dessa luz, né, como dizia lá, por isso que eu gosto dessa música do Hércules Mota, que foi muito inspirado na letra. Há uma luz em mim que vai se revelar, porque luz nós somos. Agora, uns revelam com a evolução espiritual, dominando o comportamento, o íntimo que adquirimos na sucessão das vidas, porque fomos criados simples, ignorantes, pontos de luz. E aí fomos adquirindo comportamentos e que hoje precisamos nos livrar deles. Né? Por exemplo, eles mudam só as características, mas permanecem. Vai estudar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre o duelo. Mas não está falando daquele que vai defender a moral. Vamos lá, vamos marcar amanhã, tal hora, que testemunha, vai haver um duelo. Um de nós vai desencarnar. Não se fala. Hoje os duelos são outros, mas existem aí. Quais são os duelos hoje? São quando nós somos ofendidos e não somos capazes de quê? De não reagir a uma ofensa. Não vou nem perguntar como é que nós estamos no trânsito. É um duelo. Não é? Você quer, certa forma. Bom, enfim, mas está lá. Ó. É claro que Kardec, lá, os espíritos vêm trazer recomendações voltadas para o duelo mesmo, das armas, que era muito comum, já fez parte da legislação nossa, né? Incorporada ao modus operandi social. Né? E que só se transformou. Nós temos uma série de hábitos que são da caverna. Mas isso é outro assunto também que dá um papo legal aí. É o homem da caverna no mundo moderno hoje, né? Como é que é isso aí, né? Ok? Desculpa aí, alguém levantou a mão aí. Vamos lá. Acho que era a Michelle, né? Fala, Michelle. Você levantou a mão para falar que já leu o Voltei ou você queria... eu levantei a mão para falar que leio Voltei. Só isso, gente. Ela foi criativa aí. Eu falei, levanta o dedinho. Ela levantou a mão. Que eu tô com a câmera apagada. Só isso. Obrigada. Beijo. Ok. Então, vamos lá. Qual que é o conteúdo principal lá do irmão Jacó do Voltei? Quem leu? O incômodo nele. Fez parte da Federação Espírita Brasileira. Celinha, agora esse exemplo de Jacó aperta nós dois. Foi dirigente de reunião de desobsessão. Foi frequentador. Foi empresário de sucesso no Rio de Janeiro. A gente já até falei sobre a vida dele um dia aí, né? Do irmão Jacó, né? O pseudônimo de Jacó. Né? No Rio de Janeiro. Foi um cara famosérrimo. A primeira indústria fonográfica, a gravação de disco era dele. Da Rua Uruguaiana.
Isso. Então, o cara é muito rico. Eu tenho o livro. Isso. Ajudou muita gente. Foi um cara muito caridoso, né? Muito generoso, reconhecidamente por isso. Ele chega e espírita com tudo isso, chega lá no mundo espiritual, qual a percepção do perispírito dele? É a primeira coisa escura nessa linha. Ele olhava, ele diz assim, não paguei a Light, lá no Rio, a Light, né? Que é a concessionária de luz lá de energia. E os que o foram receber eram mais luminosos do que ele. Sim, mas Muito tem no livro, né, Maria? Tem no livro um grande encontro lá dele com quem vem? Um cara que foi amigo dele lá, um indivíduo muito amigo, Bittencourt Sampaio. Isso, tem um outro também que estava junto, que vinha junto. Sim, o Saião. Estava uma turma bacana lá. E quando chegaram, ele nem conseguiu ver. Tamanha era a luz, quer dizer, esse espírito se apresentava como um foco, ele não tinha nem a forma humana, não dava para perceber. Está lá no livro. É isso aí. E ele viu uma luz, de repente, o que fez? Uma adaptação perispiritual do espírito evoluído, reduziu o seu padrão vibratório, ele foi enxergando e ele viu. Imagina, ali ele quis morrer, como se fosse possível desencarnar de novo, né? Porque ele olhou para ele e viu aquilo e disse, esse foi meu companheiro. Não que ele não reconhecesse as virtudes desses baluartes, mas intimamente disse, eu convivia com eles. Viu? Então, a densidade, eu estou só querendo aqui trazer a densidade e, ao mesmo tempo, cutucar para quem não leu e correndo hoje não perder para ler esse livro, que é pertinho, pequenininho, numa deitadinha na poltrona, ler esse livro aí, tá? Ele é breve, pequeno, mas ele é riquíssimo. Então, está ali a densidade do Bittencourt Sampaio, do Saião, né? Fique imaginando. Celinha, você quer dizer que leu o livro? Não, Heraldo, eu li o livro, sim, mas não é essa a questão. Cada hora vocês me enganam. É a Michele, tá bom, vamos lá, Celinha. Não, mas é o seguinte, a gente, quando desencarna, a gente passa pela mesma condição. Agora, e quando a gente dorme? Também. O nosso perispírito possui a luminosidade, a luz que nós, o quê? Existe em nós. Né? Até uma recomendação evangélica que eu adoro. Eu volta e meia falo com ela. Está baseada em... Vou pegar um exemplo, dois exemplos de Jesus, muito claros, que justificam a citação evangélica que eu vou fazer depois. Uma é quando passa ao lado de um animal morto, em putrefação. E que todos viram o nariz, a cara, né, por causa do mau cheiro, e Jesus diz assim, que belos dentes tinha esse cão, esse animal. E a segunda é quando ele se abaixa. Os contextos em que isso acontece são mais ricos, bonitos, mas senão eu vou ficar contando história aqui, não que não mereça, para a gente não sair. Mas que ele se abaixa em um espinheiro e retira de lá uma pequena flor colorida. Na verdade, ele sintetiza tudo isso numa grande colocação evangélica, que diz o seguinte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Olha que coisa belíssima. Então, olha só, quer ter olhos bons? Aí a gente também não precisa entrar por aqui para não desvirtuar, mas é isso. Nós revelamos a luz à medida que os nossos olhos são bons. E aí a Celinha pergunta, ligado ainda aos cordões fluídicos, ou o fio de prata, como é conhecido também emanamos a nossa luz. Há diferenças de coloração, de luminosidade, da mesma forma. Ou seja, no mundo espiritual, os espíritos desencarnados
no estado de emancipação da alma pelo sono, nos reconhece as vibrações mais íntimas pela coloração e luminosidade e densidade do nosso perispírito. Ou seja, a física também diz sobre a densidade, né? Quanto menor a densidade, né, mais translúcido, né? E aí a luz se reflete, interior se reflete melhor. Ok? Vamos para frente aí. Já estou acabando, né, Celinha? Porque não dá. 3 reuniões é demais. Luminosidade, está lá, ó, relacionada à densidade, né? Ou seja, fluidez revela densidade menor. Quanto menos denso, mais luz emite, né? Vamos pegar um vidro aí, né? Um vidro jateado, que a Amable, quando era pequenininha, falava chateado, o vidro chateado. Então, o vidro jateado, né? Mais denso, a luz, uma dificuldade ali de enxergar. Mais cristalino, limpinho ainda, né? Ainda passa álcool ali, querosene, né? Ele fica limpinho, mais, hein? Mais luz ali, tá? Penetrabilidade, né? Eles não encontram dificuldade para atravessar, né? E visibilidade, o perispírito é invisível ou encarnado, mas o médium vidente pode ver sem dúvida, certo? Sensibilidade. No espírito desencarnado, as sensações, as percepções são captadas assim. Dizem, né, os espíritos, por todos, né? Por todo o perispírito, né? Não são compartimentalizadas, né? Por exemplo, do corpo somático, a gente individualiza. Você espeta o dedo aqui, sente a dor na pontinha do dedo, né? Então, isso quer dizer o seguinte: o espírito vê, ouve, sente com o corpo perispiritual inteiro. Né? Ele consegue com o corpo perispiritual, quer dizer, essas sensações materiais todas, né? Sejam elas a voz, o som, porque é por isso que a gente consegue entender a comunicação via os espíritos de um grau mediano, né, de superioridade, pela própria captação desse pensamento, que, aliás, é uma dificuldade mediúnica de todo início de mediunidade. Qual que é? Tem médium aí em exercício mediúnico da psicofonia? Tem? Levanta a mão, aperta a mãozinha aí. Ó, então, eu já vi a Cida levantando o dedinho lá, a Silvaninha, a Silvana Araújo Rodrigues. Na verdade, é o início. Qual é, digamos assim, a grande barreira a ser vencida? Esse pensamento é meu mesmo ou realmente eu estou absorvendo? Até que ponto é de uma individualidade não meu? Porque há uma tendência muito grande nessa captação. Por quê? Porque existem filtros que são nossos. Então, não é qualquer coisa que o espírito, que a gente capte um pensamento, capte, que a gente vai colocá-lo para fora, porque podem ter naquele pensamento contido conteúdos que agridem os nossos conceitos e os nossos valores éticos e morais. E aí a gente não reproduz. Ou seja, há sempre da nossa parte um filtro. Sempre há um filtro. E é exatamente aí que parece residir a nossa dúvida. A nossa dúvida. Não é? Então, os médios passam por isso. Isso é muito normal. Agora, tem médico que passa por isso 50 anos. Aí eu já acredito que não é muito normal. Eu conheci pessoa, é verdade, eu conheci pessoa que está na doutrina espírita há anos e anos e anos, palavra até hoje eu não sei, será que é meu? Aí eu digo assim, se você não sabe, por 50 anos que está aí, eu é que tenho que dizer para você se é ou não, né? Então, não tem jeito, é uma questão de, aos poucos, a gente... Segundo, para quem psicografa, produz muita coisa que tem a ver com a sua forma também de escrever,
Claro, os espíritos retiram de nós o material para, obviamente, traduzirem uma ideia. Ninguém se torna, né, pelo fato de ser psicografia, ninguém não, é muito difícil. Eu estou falando de espíritos missionários, como o Chico era capaz. Divaldo psicografava em outra língua, lá em francês, sem conhecer profundamente o idioma, e de trás para frente. Né? Mas isso foi muito específico, é porque disseram que ele estava numa reunião e levantou-se a tese que a psicografia era o produto do inconsciente. E aí a Joana de Anjos, ele nem sabia disso, na hora lá final, psicografou, no exercício lá, né, numa demonstração, mas ela fez questão de psicografar em francês e de trás para frente. Se é do inconsciente, o Divaldo tinha que sair dali correndo e ir para um psicanalista para desinverter o consciente dele. Então, na verdade, que não é o caso, né, claro. Então, é muito isso, o espírito retira de dentro de nós, né? Então, tudo isso aí. Ou seja, é o nosso conteúdo aí. Vamos lá. Terminando, hein, Célio? Expansibilidade. O perispírito é indivisível, mas pode expandir-se muito, ampliando a capacidade de visão e percepção do espírito. Pela expansibilidade, muito relacionada aí à plasticidade, ocorrem os fenômenos de bicorporeidade, tal como acontecia, lá, nosso Eurípides Barçanufo, aí o grande santo da Igreja Católica, lá, o Antônio de Pada, espírito de alta envergadura, né? Isso permite que o corpo físico do encarnado seja visto em um local e o seu perispírito em outro. Tal propriedade sugere aos que desconhecem como ocorre o fenômeno, a falsa impressão de que a pessoa está dividida em duas, já que é vista em lugares diferentes. Aí tem uma coisa muito interessante também, e eu vou deixar um barulhinho de carroça aí para vocês, porque é pensar. Isso é profundamente, ó, o corpo está aqui, físico, e há uma expansão perispiritual. Meu perispírito pode ser percebido em outro local. Daí é o que acontecia com Eurípides, visto ao mesmo tempo em dois locais. Antônio de Pádua também fez muito isso. Gente, isso não é tão absurdamente, não. Pode ser, a gente já estudou sobre isso, numa reunião mediúnica, a comunicação por um médium, um espírito que se comunica, ok? Ele está se comunicando pelo médium, a psicofonia. Esse espírito comunicante pode ser que esteja encarnado. Ele está lá dormindo, ó. Ele também vai ir numa reunião, ele pode estar presente numa reunião mediúnica, sim ou não? E pode projetar à sua mente ideias que são captadas por um médium, por uma antena mediúnica, e ela dá uma manifestação, como se fosse o espírito. Nem toda manifestação é de um espírito desencarnado. Agora você vai me perguntar, Heraldo, quando é de um encarnado desencarnado? Aí você tem que perguntar para o médium vidente, que é fácil de saber. O espírito encarnado tem um cordão fluídico, o desencarnado não possui. Pronto. Mas aí é médium vidente. Mas aí eu perguntaria, qual é a função disso? Senão amanhã o nego já começa na reunião, quem tem reunião sexta-feira, a se preocupar com isso. É uma coisa até meio, né? Te dá um puxão de orelha. Mas eu estou dizendo que é plenamente possível. Ué, se o espírito consegue, sai, deixa o corpo num lugar, o Eurípides ia lá, em outro local, e se tornava visto, havia uma expansão, interferia, tratava de pessoas, dá uma comunicação mediúnica, me parece bem mais simples. Mas o princípio é o mesmo, houve uma expansão perispiritual, ok? Mas é só para gerar um barulho de carroça, como diz o meu amigo Zé Carlos. Já falamos aí da expansibilidade, né? Isso principalmente, né? As questões aí de expansibilidade estão muito ligadas a desdobramento. Então, o médium, quando desdobra, lembra disso?
É a médiuns aí que desdobram. E que muita gente acha que ele dorme na reunião mediúnica. Muitos desdobram. Agora, também é importante que a gente diga uma coisa. Esse desdobramento é muito comum no início da educação mediúnica. Agora, cabe ao dirigente da reunião, não pode permitir. Ele precisa ter o quê? Entregar um retorno positivo disso, dessa emancipação, desse desdobramento. Porque se passar 20 anos desdobrando, toda a reunião fica lá e acabou a reunião, volta. Então, é um exercício no primeiro momento. Vai embora. Aí depois volta, faz uns relatos de lugares que foi e tal. Mas isso em reunião mediúnica ajuda demais. Ter um médio de desdobramento traz as informações, às vezes, de fatos ligados àquele espírito que ali está. Se desdobra e traz a informação. Ou desdobrado, consegue perceber e falar aqui, não estando, entre aspas, ali. Isso também é muito comum. O Fé e Caridade tinha um excelente médio de desdobramento. Chamava-se Benedita. Está aí no mundo espiritual. Excelente, excelente médio. E vai e dá conta do recado, vê tudo, volta, tranquilo, com uma naturalidade espetacular. Ok? Prossigamos aí, falta um minutinho, Celinha. Duplo etérico. Em verdade, perispírito duplo etérico e corpo físico se interpenetram, aquela história da cebola, das camadas, né? Então, nós temos o perispírito duplo etérico e o corpo físico. Não é? A gente sabe que o duplo etérico está ali entre o perispírito e o corpo, e é esse que é formado pelos fluidos do planeta, ou princípio vital, né? Esse que depois volta ao planeta. O perispírito continua com o espírito desencarnado, a gente já viu isso aí, que gera confusão aí na turma. E, por fim, a aura. O que é a aura? Então, a gente não confundir muito, né? A aura, na verdade, é o campo resultante que possui uma natureza eletromagnética, né? Que envolve-nos o ser humano. Obviamente, ali que ele retrata, né, o perispírito, a realidade evolutiva, né, o padrão psíquico, né, a situação emocional, e se for encarnado, o seu estado físico. Tá? Então, é ele que é realmente espelha. Por isso que a câmera aqui ele trouxe uma grande realidade para nós. Né? Então, hoje a gente sabe que a grande realidade é a alma, por isso que nós, espíritos, somos únicos, a alma é aquilo intrínseco que está dentro de nós, essa coisa, inteligência, que não é matéria, esse ser que somos nós, o perispírito que nos dá a forma, né? E aí a alma e nós, o perispírito, estamos juntos, é que temos forma, né? O duplo etérico, que é essa interface com o mundo físico, e o corpo. Então, no desencarnado, a aura vai refletir apenas a alma e o perispírito. Já no encarnado, há também as energias do corpo físico que estão ali e também fazem parte da nossa alma. Bom, Celinha, meio que terminei, né? Meio que terminou, né, Heraldo? Porque o assunto é palpitante. Eu só peço desculpa por ser muito sucinto. Eu gostaria de ser um pouco mais prolixo, mas é o que tem para hoje, viu? Então, eu só também acho que uma das funções dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, é fazer com que faz a Cida lá, pega a canetinha, dá umas anotadas e depois sai enriquecendo aí. O Heraldo mostra o A, E, I, O, U e ela já está lendo os clássicos. Não é assim? Faz as anotaçõezinhas e já vai lá nos clássicos. Tá bom?
Qualquer dúvida, pode mandar as perguntas, que a doutrina espírita responde tudo. Obrigado, Celinha. Então, quando tiver o pinga-fogo, que não vai chamar mais pinga-fogo, vai chamar a doutrina espírita, o espiritismo responde, mas que é a mesma coisa. O que vai acontecer é que vocês podem perguntar à vontade sobre esse assunto, que é motivante, né? A gente tem muita vontade de entender como isso tudo acontece. Então, vamos colocar as nossas energias em movimento. Vamos praticar o que a gente aprende, doando, colocando os melhores fluidos nossos a serviço da espiritualidade que trabalha a serviço de Jesus, ajudando o nosso próximo que precisa, encarnado ou desencarnado, e recebendo também, abrindo os nossos canais de recepção para aqueles que nos imantam de fluidos benéficos. Com a prece do Edson, nós vamos sintonizar, melhorar a nossa sintonia, elevar.